Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias. Vamos trabalhar o profeta Jeremias, o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15, nosso 17º encontro. Vamos então ouvir o texto que nós vamos refletir. Esses oráculos são oráculos do tempo do rei Joaquim. Nós terminamos os oráculos do tempo do rei Josias, agora começamos o oráculo do tempo do rei Joaquim. Religião como ópio. Palavra de Javé que foi dirigida a Jeremias. Coloque-se na porta do templo e diga o seguinte: escutem a palavra de Javé, vocês todos de Judá, que entram por esta porta a fim de adorar a Javé. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: endireitem seus caminhos e a sua maneira de agir, e eu morarei com vocês neste lugar. Não se iludam com palavras mentirosas, dizendo: este é o templo de Javé, templo de Javé, templo de Javé. Se vocês endireitarem seus caminhos e sua maneira de agir, se começarem a praticar o direito, cada um com seu próximo, se não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramarem sangue inocente nesse lugar, e não correrem atrás dos deuses estrangeiros que eles trazem a desgraça, então eu continuarei morando com vocês neste lugar, nessa terra que eu dei aos seus antepassados há muito tempo e para sempre. Vocês se iludem com palavras mentirosas, que não trazem proveito nenhum. Não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, seguir deuses estrangeiros que vocês nunca conheceram. E depois, vocês se apresentam diante de mim, neste templo, onde o meu nome é invocado, e dizem: estamos salvos, para depois continuarem praticando essas abominações. Este templo, onde o meu nome é invocado, será por acaso esconderijo de ladrões? Estejam atentos, porque eu estou vendo tudo isso, oráculo de Javé. Agora, vão até o meu lugar em Silo, onde antes eu fiz habitar o meu nome, e vejam o que eu fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Mas agora, visto que vocês fizeram tudo o que fizeram, oráculo de Javé, visto que eu falava sem parar e vocês não me davam atenção, chamava e vocês não me respondiam, vou tratar este templo, onde é evocado meu nome, no qual vocês tanto confiam, e também este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Vou tratá-lo do mesmo modo como tratei Silo. Vou expulsar vocês da minha presença, da mesma forma como expulsei todos os seus irmãos e toda a descendência de Efraim. Este é o nosso texto que nós vamos refletir. Na porta do templo, Jeremias desilude o povo. Do capítulo 7 até o capítulo 20 de Jeremias, encontramos trechos pertencentes ao período do rei Joaquim. Ele foi rei de Judá do ano 609 a 597 a.C. O rei Josias foi morto no ano 609 pelo faraó Necal. Joacás, seu filho, foi colocado rei em 609.
Mas 3 meses depois, o faraó o depôs e colocou no lugar o seu irmão Joacás, também chamado Joaquim. Ele é um rei de Judá, submetido ao Egito, vai se tornar vassalo do Egito. Este rei Joaquim foi levado mais tarde para o exílio da Babilônia em 597, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Esse texto, que vai de Jeremias 7:1 até Jeremias 8:3, é uma coleção de trechos interligados pelo tema do culto e pela composição de discursos em prosa. Aqui neste encontro vamos trabalhar o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15. Discurso do Templo de Jerusalém e a condenação da confiança supersticiosa na espécie de defesa da cidade contra os perigos. Nem o profeta, com suas preces, será capaz de impedir a destruição em razão da idolatria de Judá. Assim, o Templo de Jerusalém deveria exprimir a relação da aliança entre o povo e Javé, mas se tornou uma instituição corrompida, onde esconde justiça contra um povo pobre e fraco. Religião como ópio. Versículo 1. Palavra de Javé que foi dirigida a Jeremias. Jeremias é o portador da mensagem, cujo autor é Deus Javé. Ele é o instrumento da mensagem dirigida ao templo. Versículo 2. Coloque-se na porta do templo e diga o seguinte: escutem a palavra de Javé, vocês todos de Judá, que entram por esta porta a fim de adorar Javé. Jeremias irá anunciar a mensagem pública numa porta pública, portão. Jeremias se coloca diante da porta do templo. Jeremias vai denunciar o estado religioso e moral de Judá durante os primeiros anos do reinado de Joaquim. Jeremias anuncia essa profecia entre os anos 609 e 608 a.C., pouco depois da morte de Josias, em Meguido. A palavra vem dirigida a todos que entram nos portões do templo. Havia ali, naquele tempo, um rito para entrar no templo. Salmo 15 e Salmo 24. Jeremias vai anunciar as condições para que Javé continue a habitar este templo. Versículo 3. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: endireitem seus caminhos e sua maneira de agir, e eu morarei com vocês neste lugar. Javé garante sua presença no templo, mas o povo deve mudar de conduta, mudando os caminhos e a maneira de agir. Se deve agir segundo a aliança, a fidelidade ao Deus único e a justiça para com o próximo. Versículo 4. Não se iludam com palavras mentirosas, dizendo: este é o templo de Javé, templo de Javé, templo de Javé. O povo de Deus, com esta aclamação, templo de Javé, repetida 3 vezes, quer expressar uma devota profissão de fé. Jeremias alerta ao povo de Deus que entra no templo de que aquilo que eles professam como fé, templo de Javé, templo de Javé, templo de Javé, se não vem professada com a vida, a vivência da aliança, se torna aclamações mentirosas, palavras mentirosas. O edifício do templo, morada de Javé, exige em seu culto fidelidade, justiça, e não admite um povo idólatra, que adora ídolos, deuses, os deuses pagãos. O que assegura a presença de Javé é manter sua palavra anunciada pelo profeta. Versículo 5. Se vocês endireitarem seus caminhos e sua maneira de agir, se começarem a praticar o direito, cada um com seu próximo. Javé anuncia um convite à conversão, voltar ao caminho da Torá, da aliança. A Torá significa os 5 primeiros livros do Antigo Testamento,
que compõem a Torá são os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A aliança era um pacto com Javé e de praticar a justiça diante do próximo, o código da aliança. Versículo 6. Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramarem sangue inocente neste lugar, e não correrem atrás dos deuses estrangeiros que eles trazem a desgraça. Se não oprimirem o estrangeiro. Faz parte do Código da Aliança. Êxodo capítulo 22, versículo 20. Não explore o imigrante, nem o oprima, porque vocês foram imigrantes no Egito. Não se deve oprimir nem o órfão, nem a viúva. Também faz parte do Código da Aliança. Não maltrate a viúva nem o órfão, porque se você os maltratar e eles clamarem a mim, eu escutarei o clamor deles. Êxodo capítulo 22, do versículo 21 a 22. Não derramarem sangue inocente neste lugar. Derramar sangue inocente significa homicídios praticados dentro do templo ou por sentenças injustas do tribunal do templo. No Código da Aliança, não se derrame sangue inocente na terra que Javé, seu Deus, lhe dará como herança. Deuteronômio capítulo 19, versículo 10. Não correrem atrás de deuses estrangeiros que lhes trazem a desgraça. A idolatria termina em dano aos idólatras, mais que um dano a Deus. No Código da Aliança, não tenhais outros deuses diante de mim, não faça para vocês ídolos, deuses, nenhuma representação daquilo que existe no céu, na terra ou nas águas, que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, desses ídolos, dessas divindades. Nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castiga a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Versículo 7. Então eu continuarei morando com vocês neste lugar, nesta terra que eu dei a seus antepassados há muito tempo e para sempre. Javé coloca as condições para que ele continue com a sua presença no templo, em Jerusalém, na terra de Judá. Essa terra que ele deu ao seu povo. O templo era visto como o centro da terra prometida. Deus concedeu essa terra a seu povo, e assim a proteção de Javé era condicional. O povo, para merecer essa herança, deveria viver a aliança. Versículo 8. Vocês se iludem com palavras mentirosas que não trazem proveito nenhum. Palavras mentirosas dos falsos profetas, que dizem palavras que Javé não disse, acreditando nas mentiras dos falsos profetas. Também se refere aos falsos deuses e suas mentiras. Versículo 9. Suas mentiras e promessas, Versículo 9. Não é assim? Zombar, roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, seguir deuses estrangeiros que vocês nunca conheceram. O profeta aqui, Jeremias, anuncia as palavras de Javé, denunciando a ofensa a Javé e o rompimento ao Código da Aliança. Os pecados aqui listados são ofensas contra o Código, os 10 mandamentos. Nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, e também Oséias faz uma certa referência, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 2. Queimar incenso a Baal é idolatria. Se refere aos deuses estrangeiros, não ao Deus de Israel. Que Israel nunca conheceu, isto é, que não cruzaram no caminho do povo de Deus, esses deuses. E este povo não os experimentou, não teve cuidado desses deuses.
Só Javé caminhou com seu povo. Só Javé teve cuidado com seu povo eleito. Só Javé que os tirou do Egito. Versículo 10. E depois vocês se apresentam diante de mim neste templo, onde meu nome é invocado, e dizem: estamos salvos, para depois continuarem praticando essas abominações. O povo eleito, além de pecar contra os 10 mandamentos, cultuam deuses estrangeiros oferecendo incenso a Baal. E depois de romper com a aliança, vem ao templo, lugar onde o nome de Deus é invocado, e no culto vazio, no culto falso, querem se garantir pelo fato de cultuar Javé no templo e por isso acham que estão salvos, mas não estão. Pois romper com os mandamentos e depois ir ao templo faz o culto a Javé se tornar uma ofensa, usando o templo como instrumento libertador para o crime e obstinação no erro. A vida não corresponde à fé que se deve encontrar no povo. O templo, lugar da presença divina. O templo foi o lugar onde Javé escolheu para que o homem proclamasse a sua presença. E ali se deveria proclamar a submissão a Javé. Só ele é Deus. Deus exige certas condições morais para o culto. Não se pode entrar lá sendo um transgressor da lei. Versículo 11. Este templo, onde meu nome é invocado, será por acaso esconderijo de ladrões? Estejam atentos, porque eu estou vendo tudo isso, oráculo de Javé. O lugar do templo é santo. Lá se faz a presença de Javé. Lá Javé é invocado. Este templo sagrado se tornou um covil, um esconderijo de ladrões. Uma cova onde os judeus se refugiavam e planejavam seus crimes. A imagem é uma comparação. Como os bandidos, depois de cometerem crimes, se refugiam numa caverna, da mesma forma os israelitas fazem do templo uma cova e se consideram salvos no templo depois de seus delitos. Mas o Senhor vê toda a vida deles. Javé vê seu povo e sabe que Javé vê o seu povo e sabe que o culto que lhe prestam é um culto dissimulado, disfarçado, porque estão cheios de mãos que planejam injustiça, que realizam injustiça. Javé vê tudo e vê o esconderijo deles, e a forma como o templo sagrado vem profanado com os crimes cometidos. Versículo 12. Agora vão até meu lugar em Siló, onde antes eu fiz habitar o meu nome, e vejam o que eu fiz lá por causa da maldade do meu povo Israel. Sabemos que após a vitória dos filisteus sobre Israel, o templo de Siló não foi mais utilizado. Salmo, capítulo 78, versículo 60. A cidade de Siló, do livro dos Juízes, capítulo 18, versículo 1, e seu santuário, cujos ancestrais responsáveis daquela época, os responsáveis ancestrais daquela época, era a própria família de Jeremias. O Senhor assume a responsabilidade dessa destruição que será causada pela infidelidade de Israel. Siló, que era um lugar da presença de Javé, foi destruída, porque o povo esqueceu Javé e não lhe foi mais fiel. Siló não é garantia da presença divina, pois Deus pode tirar sua presença, destruir o lugar. Ali foi com a ajuda dos filisteus. Porque Israel não foi fiel à aliança. O templo de Jerusalém, lugar da presença divina, por ser eleito por Javé, será tirado a dignidade deste templo,
porque ali se tornou um culto simulado, e não um verdadeiro culto a Javé. Se Judá não se converter, o mesmo acontecerá com o templo. Versículo 13. Mas agora, visto que vocês fizeram tudo o que fizeram, oráculo Javé, visto que eu falava sem parar e vocês não me respondiam. O templo terá o mesmo destino de Siló, visto que os israelitas não viveram aliança. Tornaram o templo de Javé um templo vazio, um culto dissimulado. Fizeram do templo um covil de ladrões. Violaram a aliança e mancharam o culto a Javé. Blasfemaram com suas ações a Javé Deus. Javé que sempre os chamava à conversão e não tinha resposta do povo ao chamado que fazia. Que falava por meio da aliança e seus profetas, mas não era ouvido. Versículo 14. Vou tratar este templo onde é invocado meu nome, no qual vocês tanto confiam, e também este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Vou tratá-lo do mesmo modo como tratei Siló. Ao não serem justos e fiéis com a vivência da aliança, Javé irá destruir o templo como fez com Siló. Os judeus colocavam sua confiança no templo, e não na aliança e fidelidade à lei. Agora Javé destruirá o templo, que os judeus confiavam, desmascarando assim a farsa que o povo de Deus realizava, através de um culto vazio, sem vida. Versículo 15. Vou expulsar vocês da minha presença da mesma forma que eu expulsei todos os seus irmãos e toda a descendência de Efraim. Javé destruirá a segurança do povo de Deus, que se apegava ao templo e achavam que estavam seguros, que nada de mal lhes aconteceria. A certeza será tirada. Javé vai expulsar seu povo do lugar, isto é, vai mandar para o exílio, do mesmo modo que fez com o reino do norte, Efraim, que foi destruído pelos assírios no ano 722 e foram para o exílio. Ao romper com a aliança, Javé nada mais tem a ver com eles, a não ser que se convertam e voltem novamente à prática da aliança, da justiça, para que o culto seja realmente autêntico. Então, será que essa realidade entre aquilo que se celebra e aquilo que se vive está dissociado no nosso tempo? As pessoas celebram a fé que vivem ou mantêm uma separação muito grande, uma fé que muitas vezes não tem relação com a vida, com a situação de justiça da pessoa? Nós sabemos que o pecado mais grave é o pecado contra Deus, o pecado de blasfêmia. Mas o segundo pecado mais grave, que muitas pessoas não são capazes de perceber, é o pecado contra a justiça. Esse pecado fere a aliança, fere a Deus, porque não se pode amar a Deus sem amar o irmão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.